Olá, amados irmãos e irmãs. É uma alegria imensa estarmos juntos neste espaço, onde podemos refletir sobre a Palavra de Deus e aprofundar nosso entendimento sobre os ensinamentos que nos guiam em nossa caminhada espiritual. Hoje, temos um tema muito especial que certamente tocará nossos corações e nos convidará a uma profunda introspecção. Provérbios 16:32. Esse versículo nos diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que mensagem poderosa e cheia de sabedoria, não é mesmo? Neste trecho, somos lembrados da importância da paciência e do autocontrole, virtudes que muitas vezes podem parecer desafiadoras em um mundo que valoriza a força e a conquista. A paciência é uma qualidade que, em tempos de pressa e ansiedade, pode ser facilmente negligenciada. No entanto, ao refletirmos sobre essa passagem, percebemos que a verdadeira força não está em vencer batalhas externas, mas em dominar nossas próprias emoções e reações. Ser paciente não é simplesmente esperar um resultado, é ter a sabedoria de entender que o tempo de Deus é perfeito e que, muitas vezes, as maiores vitórias são aquelas que conquistamos dentro de nós mesmos. Quando pensamos em um guerreiro, imaginamos alguém forte, corajoso, que enfrenta desafios e inimigos com bravura. Mas o provérbio nos convida a olhar além da vitória física e material. Controlar nosso espírito é um ato de coragem ainda mais significativo. É um desafio diário, que exige disciplina, humildade e, acima de tudo, fé. Muitas vezes, somos tentados a reagir impulsivamente a situações que nos incomodam ou nos ferem. No entanto, a verdadeira força reside em parar, refletir e agir com sabedoria. Você já parou para pensar em quantas situações cotidianas temos a oportunidade de exercitar essa paciência? Em nossos relacionamentos, no trabalho, nas pequenas frustrações do dia a dia, temos sempre a escolha de como reagir. O convite que a palavra nos faz é para que busquemos o autocontrole, para que possamos responder com amor e compreensão, em vez de raiva ou ressentimento. Isso não significa que devemos ser passivos diante das adversidades, mas sim que devemos buscar uma abordagem que reflita o amor de Cristo em nossas vidas. Convido você a refletir sobre a sua própria vida e a considerar onde tem sido desafiado a ser mais paciente. Quais são os momentos em que você sente a necessidade de controlar suas emoções? Como você pode cultivar essa virtude em seu dia a dia? Compartilhe suas experiências nos comentários. Será uma bênção poder ler o que você tem a dizer e, juntos, aprendermos uns com os outros. E enquanto estamos aqui, quero encorajá-lo a se inscrever em nosso canal. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos conteúdos e poderá continuar recebendo palavras que edificam e inspiram. A cada vídeo, temos a oportunidade de crescer juntos na fé, e sua presença é muito importante para nós. A paciência e o autocontrole não são apenas temas que devemos considerar em momentos de dificuldade. Eles são a base de uma vida em harmonia com os ensinamentos de Cristo. Quando conseguimos dominar nossos impulsos, abrimos espaço para que o amor e a paz de Deus fluam em nossas vidas. E isso, meus irmãos e irmãs, é um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Vamos então nos aprofundar nessa reflexão. Como podemos, na prática, ser mais pacientes e controlarmos nosso espírito? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Nos próximos momentos, teremos a oportunidade de explorar não apenas este versículo, mas também outras passagens que nos ajudarão a entender melhor a importância dessas virtudes em nossa vida cristã. Prepare seu coração e sua mente, e vamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Lembre-se, cada passo que damos em direção ao autocontrole e à paciência é um passo em direção a uma vida mais plena e alinhada com a vontade de Deus. Que possamos ser sempre instrumentos de paz e amor, refletindo a luz de Cristo em nossas ações. Provérbios 16:32 nos apresenta uma profunda lição sobre a natureza da verdadeira força e poder. Ao afirmar que melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, somos confrontados com a ideia de que a verdadeira vitória não reside nas conquistas externas, mas sim no domínio de nós mesmos. A paciência e o autocontrole são, portanto, valorizações centrais para a vida cristã e para a convivência em sociedade. A figura do guerreiro, tradicionalmente associada à bravura, força física e conquistas, é contrastada com a imagem do homem paciente. Essa comparação nos leva a refletir sobre o que realmente significa ser forte. No mundo contemporâneo, muitas vezes somos levados a crer que a força se mede pela capacidade de dominar, vencer ou impor-se sobre os outros. No entanto, essa passagem nos ensina que a verdadeira força está em nossa capacidade de ser pacientes, de esperar e de dominar nossas emoções e reações. A paciência é uma virtude que não é facilmente cultivada. Em uma sociedade que valoriza a rapidez, a eficiência e os resultados imediatos, a capacidade de esperar e de lidar com a frustração se torna um desafio. O homem paciente é aquele que não se deixa levar pela pressa do momento, mas que consegue refletir antes de agir. Ele é capaz de entender que as melhores coisas da vida muitas vezes demandam tempo e que o crescimento pessoal e espiritual é um processo gradual. Além disso, o controle do espírito mencionado no versículo é um reflexo da sabedoria que vem de um coração transformado. Quando conseguimos controlar nossos impulsos e emoções, conseguimos agir de maneira mais sábia e ponderada. O autocontrole é uma demonstração de maturidade emocional e espiritual. Não se trata de reprimir nossas emoções, mas sim de aprender a gerenciá-las de forma que não nos dominem. Quando controlamos nosso espírito, somos capazes de tomar decisões mais acertadas, que refletem não apenas nossos interesses imediatos, mas também valores mais profundos e duradouros. A conquista de uma cidade pode ser vista como uma metáfora para as conquistas que buscamos em nossas vidas, seja no âmbito profissional, nas relações pessoais ou em outros aspectos que consideramos importantes. No entanto, o texto nos convida a considerar: de que adianta conquistar tudo isso se não temos a capacidade de dominar nossas emoções? Conquistar o mundo exterior, sem ter controle sobre nós mesmos, pode levar a um vazio existencial. O verdadeiro tesouro é o que acumulamos internamente. A paciência e o autocontrole também têm um papel fundamental nas nossas interações com os outros. Muitas vezes, nos deparamos com situações que provocam raiva, frustração ou desânimo. Nesses momentos, o que nos diferencia é a maneira como reagimos. A pessoa paciente é capaz de ouvir, compreender e até mesmo perdoar. Essa postura não só promove a harmonia nas relações, mas também constrói um ambiente onde todos se sentem respeitados e valorizados. Em um contexto religioso, a paciência e o autocontrole são vistos como frutos do Espírito. Eles nos ajudam a refletir a imagem de Cristo, que, em sua vida, demonstrou um autocontrole admirável diante das adversidades. Em diversas situações, ele poderia ter exercido sua autoridade e poder de formas que impressionariam os homens, mas optou por caminhos de amor, compaixão e paciência. Essa é a essência do cristianismo. Não se tratar apenas de vencer batalhas externas, mas de vencer as batalhas internas que muitas vezes são as mais desafiadoras. Portanto, ao meditarmos sobre Provérbios 16:32, somos chamados a cultivar a paciência e o autocontrole em nossas vidas. Que possamos buscar essa força interior que nos permite não apenas enfrentar os desafios do dia a dia, mas também transformar nossas reações e interações, refletindo assim a luz e o amor de Cristo em um mundo que muitas vezes parece caótico e desprovido de paz. Essa é a verdadeira vitória: dominar a nós mesmos e, assim, transformar o ambiente ao nosso redor. A passagem de Provérbios 16:32 nos apresenta uma profunda reflexão sobre a verdadeira natureza da força e da vitória. A sabedoria contida neste versículo destaca que ser paciente e ter o controle sobre o próprio espírito é uma conquista que vale mais do que a vitória em batalhas externas.
Neste mundo repleto de conflitos e disputas, é comum pensarmos que a força física e a capacidade de vencer adversários são os maiores sinais de poder. No entanto, a Escritura nos ensina que a verdadeira força se revela na paciência e no autocontrole. A paciência, muitas vezes, é vista como uma virtude subestimada. Em uma sociedade que valoriza a rapidez e a eficiência, esperar e ser paciente pode parecer uma fraqueza. Contudo, a sabedoria bíblica nos leva a entender que essa virtude é, na verdade, um sinal de grandeza interior. O homem que é capaz de dominar suas emoções e reações diante das adversidades é um verdadeiro guerreiro, mesmo que não empunhe uma espada ou não esteja em um campo de batalha. Ele é aquele que, em momentos de provação, opta por agir com calma e sabedoria, ao invés de se deixar levar pela ira ou pela impulsividade. Controlar o espírito não significa suprimir ou ignorar as emoções. É um convite à reflexão e à autocompreensão. Quando somos capazes de entender nossas emoções e reações, temos o poder de escolher como respondemos a elas. Essa escolha é o que nos diferencia, não apenas como indivíduos, mas também como membros de uma comunidade. Em um mundo onde as reações impulsivas podem gerar conflitos e divisões, a paciência e o autocontrole se tornam ferramentas essenciais para promover a paz e a harmonia. Além disso, o versículo sugere que conquistar uma cidade, símbolo de grandes vitórias e conquistas externas, não é tão valioso quanto dominar a si mesmo. Isso revela uma verdade essencial. As vitórias que realmente importam são aquelas que ocorrem dentro de nós. A luta mais importante que travamos não é contra os outros, mas contra nossas próprias fraquezas e limitações. Vencer a si mesmo, aprender a ser paciente e a controlar nossas reações é um desafio que requer dedicação e esforço. Mas é também um caminho que leva a um crescimento espiritual profundo. A paciência nos ensina a valorizar o tempo e o processo. Muitas vezes, na pressa de alcançar resultados, podemos perder de vista o que realmente importa. Eclesiastes 7:8 nos lembra que o fim de um assunto é melhor do que seu começo. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre como as experiências moldam nosso caráter e nos preparam para o futuro. A paciência nos permite ver além da instantaneidade do momento presente, proporcionando uma visão mais clara e profunda das situações que enfrentamos. Ela nos ajuda a entender que cada experiência, cada desafio, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando somos rápidos para ouvir e lentos para falar, como nos ensina Tiago 1:19-20, estamos cultivando um espaço para a paciência em nossas interações. Essa atitude não apenas nos ajuda a evitar conflitos desnecessários, mas também nos permite construir relacionamentos mais saudáveis e significativos. O autocontrole nas relações interpessoais é fundamental para manter a paz e a compreensão. Em um mundo frequentemente dividido, onde a polarização e a falta de diálogo são comuns, ser paciente e ouvir ativamente é uma forma de construir pontes e promover a reconciliação. A verdadeira vitória, portanto, reside na capacidade de amar, perdoar e entender o próximo. Ser paciente é um convite a olhar para além de nós mesmos, a considerar o outro e a agir com compaixão. Isso não significa ser passivo diante das injustiças ou das dificuldades. A paciência é uma forma de resistência, uma escolha consciente de responder com amor e sabedoria, mesmo em tempos de adversidade. É a força que nos sustenta quando as circunstâncias parecem difíceis e nos dá coragem para enfrentar os desafios com um coração sereno. Assim, a reflexão sobre Provérbios 16:32 nos convida a reavaliar nossas prioridades e a entender que a verdadeira força está em cultivar a paciência e o autocontrole. Ao reconhecermos essa verdade, somos capacitados a viver de maneira mais plena, a enfrentar os desafios com serenidade e a construir relacionamentos que refletem o amor e a graça que nos foram dados. A jornada para dominar o espírito é um caminho de transformação que nos aproxima do ideal de vida que buscamos, refletindo a luz divina em nosso ser e em nossas ações.
a passagem de Provérbios 16:32 nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da força e da vitória. A sabedoria contida neste versículo nos ensina que a paciência e o autocontrole são virtudes que superam a bravura de um guerreiro ou a conquista de uma cidade. Neste mundo agitado e muitas vezes caótico, a capacidade de manter a calma e dominar nossas emoções é um desafio constante e, ao mesmo tempo, uma necessidade urgente. A paciência é frequentemente vista como uma fraqueza, mas a Escritura nos afirma que, na verdade, ela é uma forma elevada de força. Controlar nossas reações, especialmente em momentos de provação ou conflito, é uma habilidade que requer treinamento e disciplina. Por exemplo, em situações de desentendimento, a reação impulsiva pode levar a palavras ditas em um momento de raiva, as quais podem causar feridas profundas e duradouras. No entanto, quando escolhemos ser pacientes, ouvimos mais do que falamos e refletimos antes de agir. Essa atitude não apenas evita conflitos desnecessários, mas também promove um ambiente de paz e compreensão. Tiago 1:19, 20 reforça essa ideia ao nos aconselhar a sermos rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar. Neste contexto, a paciência se transforma em uma ferramenta poderosa que nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis e a construir pontes, em vez de muros. A habilidade de escutar atentamente é muitas vezes o que falta nas interações humanas. Quando nos apressamos em falar ou em reagir, corremos o risco de perder a oportunidade de realmente compreender o outro. Essa compreensão é crucial, pois nos permite responder de forma sábia e amorosa, em vez de reagir de maneira impulsiva. Além disso, o autocontrole é um componente essencial de nossa vida espiritual. A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito inclui a paciência. Quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, encontramos a força para resistir às tentações e para reagir de maneira que glorifique a Deus. Essa transformação interior é o que nos capacita a viver de maneira que não apenas beneficia a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Ao praticarmos a paciência e o autocontrole, tornamo-nos exemplos do amor e da graça de Deus em um mundo que muitas vezes é marcado pela pressa e pela raiva. É importante também considerar que a verdadeira vitória não está em conquistar algo externo, mas em vencer as batalhas internas. A luta para controlar nosso espírito é uma das mais significativas que enfrentamos. Muitas vezes, as maiores guerras que travamos são aquelas que ocorrem dentro de nós mesmos. A insatisfação, a raiva e a frustração podem se tornar como inimigos que nos cercam. Mas ao cultivarmos a paciência e o autocontrole, conseguimos derrotá-los. Essa vitória interna nos fortalece, permitindo-nos enfrentar as adversidades da vida com coragem e serenidade. A paciência também é um indicador de nossa fé e confiança em Deus. Quando somos capazes de esperar e confiar no tempo dele, mostramos que acreditamos em seu plano soberano. Essa espera pode ser difícil, especialmente quando nos deparamos com desafios e incertezas. No entanto, a Escritura nos lembra que, em sua perfeita sabedoria, Deus está sempre à frente, orquestrando cada detalhe de nossas vidas. Ao permanecermos pacientes, nos alinhamos com a vontade divina e nos tornamos mais sensíveis às suas orientações. Assim, ao considerarmos Provérbios 16:32, somos desafiados a reavaliar nossas definições de força e sucesso. Que possamos buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus, entendendo que a paciência e o autocontrole são os verdadeiros sinais de um caráter forte. Que possamos nos empenhar em cultivar essas virtudes em nossas vidas, sabendo que, ao fazer isso, não apenas nos beneficiamos, mas também impactamos positivamente aqueles ao nosso redor. Na continuidade, teremos uma oração para aprofundar nossa reflexão e buscar a ajuda de Deus para desenvolver essas qualidades em nós. Ó Senhor, Deus de toda sabedoria e amor, nos reunimos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e a profundidade da Tua palavra. Hoje, queremos refletir sobre a importância da paciência
e do autocontrole em nossas vidas, conforme nos ensinas em Provérbios 16:32. Que possamos entender que nas lutas e desafios que enfrentamos, a verdadeira vitória não reside apenas na força física ou na conquista de cidades, mas na capacidade de dominar nossos impulsos e emoções. Senhor, reconhecemos que o mundo muitas vezes nos incita a agir de forma impetuosa, a buscar resultados imediatos e a nos deixar levar pela ira e pela frustração. Por isso, pedimos que nos concedas um espírito sereno e uma mente sábia, para que possamos cultivar a paciência em nossos corações. Ajuda-nos a entender que, em cada situação, há um tempo apropriado para agir e um tempo apropriado para esperar. Que possamos encontrar consolo e força na Tua presença, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desafiadoras e sem esperança. Ó Pai, em momentos de provação, quando a ansiedade e a inquietação tentam nos dominar, que possamos nos lembrar da Tua fidelidade. Que a Tua palavra seja um farol que ilumina nosso caminho, guiando-nos a tomar decisões que reflitam o Teu amor e a Tua justiça. Ajuda-nos a ser pacientes com nós mesmos e com os outros, reconhecendo que cada um de nós está em um processo de crescimento e transformação. Que possamos ser instrumentos de paz em meio ao tumulto, mostrando, através de nossas atitudes, a essência do Teu caráter. Senhor, ensina-nos a controlar nosso espírito, a não nos deixarmos levar por palavras ásperas ou ações impensadas. Que possamos ser como aqueles que têm o domínio próprio como um tesouro, entendendo que, quando controlamos nossas emoções, estamos mais próximos de Teu coração. Ajuda-nos a cultivar a empatia e a compaixão, a olhar para os outros com olhos de amor e a oferecer a eles a mesma graça que recebemos de Ti. Neste momento, queremos também interceder por aqueles que estão lutando contra a impaciência e a frustração. Que Tua mão poderosa alcance aqueles que se sentem sobrecarregados, que se encontram em situações que parecem sem saída. Que eles possam encontrar em Ti um refúgio seguro e um consolo profundo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde suas almas e os ajude a ver a luz no fim do túnel. Ó Deus, em meio às tempestades da vida, que possamos nos lembrar de que a paciência não é fraqueza, mas uma demonstração de força e confiança em Ti. Que o nosso coração seja moldado por essa verdade e que possamos cada vez mais nos assemelhar a Ti, que és paciente e cheio de misericórdia. Ajuda-nos a viver de forma que nossas ações reflitam a Tua bondade e a Tua graça em todas as nossas interações. Que a paciência se torne uma marca em nossas vidas, uma característica que nos distingue como Teus seguidores. Que possamos ser conhecidos não apenas por nossa fé, mas pelo amor que demonstramos uns aos outros, pelo autocontrole que exercemos em situações de conflito e pela serenidade que irradiamos em tempos de incerteza. Que nossas palavras sejam sempre acompanhadas de sabedoria e que nossas reações sejam temperadas pela compreensão e pelo respeito. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser construtores de relacionamentos saudáveis e duradouros, onde a paciência e o autocontrole sejam os alicerces. Que em nossas famílias, comunidades e igrejas, possamos cultivar um ambiente onde todos se sintam amados e valorizados, onde a compreensão e a paciência prevaleçam sobre as divisões e os desentendimentos. Que possamos, como corpo de Cristo, caminhar juntos, apoiando-nos mutuamente na jornada da vida. Ó Senhor, nós Te louvamos por cada dia que nos concede, por cada oportunidade de crescer e aprender no Teu amor. Em meio às dificuldades que a vida nos apresenta, lembramos que Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as tempestades parecem ameaçar nosso equilíbrio. Que possamos encontrar força no Teu amor incondicional, que nos sustenta e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Senhor, sabemos que a paciência é um fruto do Teu Espírito e desejamos que essa virtude floresça em nossos corações.
Que possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Ajuda-nos a permanecer enraizados em Ti, para que possamos frutificar em todas as áreas de nossas vidas. Que a paciência não seja apenas uma reação às circunstâncias, mas uma escolha consciente que fazemos todos os dias, em todas as situações. Em nossos relacionamentos, Senhor, que possamos ser reflexos do Teu amor. Ajuda-nos a ouvir mais e falar menos, a ser compreensivos e a oferecer apoio àqueles que nos cercam. Que em vez de nos deixarmos levar pela pressa e pela impaciência, possamos encontrar alegria nas pequenas coisas e valorizá-las. Que cada palavra que proferimos e cada ação que tomamos sejam guiadas pela paciência e pelo respeito, construindo pontes ao invés de muros. Ó Deus, em momentos de conflito, ensina-nos a buscar a reconciliação e a paz. Que possamos ver além das nossas diferenças e aprender a valorizar as perspectivas dos outros. Ao invés de reagir impulsivamente, que possamos parar, refletir e responder com amor e compreensão. Que a Tua luz brilhe através de nós, dissipando as trevas da divisão e da discórdia. Ajuda-nos a ser agentes de mudança, que através da paciência e do autocontrole, promovem a harmonia e a unidade. Em nossa vida cotidiana, Senhor, que possamos encontrar a beleza na espera. Que a impaciência não nos impeça de desfrutar das bênçãos que Tu nos dás a cada instante. Ao enfrentarmos desafios, que possamos lembrar que cada um deles é uma oportunidade para crescer e nos tornarmos mais semelhantes a Ti. Que a nossa história de vida seja uma testemunha de como a paciência gera perseverança e caráter, refletindo a Tua gloriosa imagem. Senhor, também pedimos pela nossa comunidade e pelos nossos líderes. Que eles possam ser exemplos de paciência e autocontrole, guiando-nos com sabedoria e amor. Que suas decisões sejam tomadas com consideração e prudência, promovendo o bem-estar de todos. Que em meio a desafios coletivos, possamos ser um só corpo, unidos na missão de espalhar o Teu amor e a Tua paz. Ó Deus, ao encerrarmos esta oração, queremos Te agradecer por Tua presença constante em nossas vidas, por nos lembrar que somos mais do que nossas falhas e fraquezas, que em Ti encontramos a força para nos levantarmos após cada queda e a coragem para enfrentarmos cada novo dia com esperança e determinação. Que a paciência e o autocontrole sejam marcas registradas de nossa caminhada contigo. Que cada um de nós possa levar a mensagem da paciência para o mundo, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, é possível viver com serenidade e amor. Que possamos ser luz em meio à escuridão e que, através de nossas ações, muitos possam conhecer a Tua bondade e a Tua graça. Assim, entregamos nossas vidas, nossos relacionamentos e nossas esperanças em Tuas mãos, confiando que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Ao refletirmos sobre Provérbios 16:32, somos convidados a considerar a verdadeira força que reside na paciência e no autocontrole. Neste mundo tão agitado e cheio de desafios, a sabedoria deste versículo nos lembra que a verdadeira conquista não está em dominar os outros, mas em dominar a nós mesmos. A paciência é uma virtude que muitas vezes é subestimada, mas é ela que nos permite enfrentar as adversidades da vida com serenidade e graça. A vida nos apresenta muitas batalhas, algumas visíveis, como conflitos em relacionamentos, desafios no trabalho ou dificuldades financeiras. Outras, porém, são invisíveis e travadas dentro de nós mesmos, como a luta contra a raiva, a frustração e a ansiedade. O guerreiro pode ser admirado por suas façanhas e conquistas, mas o homem paciente é aquele que, mesmo em meio à tempestade, mantém a calma e a fé. Ele é um verdadeiro exemplo de força, porque compreende que o controle do espírito é uma habilidade que se cultiva ao longo do tempo, por meio de experiências, reflexão e principalmente da oração. Quando exercitamos a paciência, estamos permitindo que Deus opere em nós.
é um ato de fé, uma entrega ao plano divino que muitas vezes é maior do que podemos compreender. Na busca pela paciência, encontramos também a paz que excede todo o entendimento, conforme prometido em Filipenses 4:7. Essa paz nos ajuda a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, onde vemos oportunidades de crescimento e aprendizado ao invés de apenas barreiras. O autocontrole, por sua vez, é uma manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. Em Gálatas 5:22-23, encontramos a lista das características que devem ser evidentes em um cristão. O autocontrole não é apenas uma questão de disciplina, é uma demonstração do amor de Deus em nossa vida. Quando controlamos nossos impulsos e reações, estamos, na verdade, permitindo que o amor de Cristo flua através de nós, tocando aqueles ao nosso redor e refletindo a luz de Deus em um mundo muitas vezes escuro. Às vezes, podemos nos sentir tentados a agir impulsivamente, a responder com raiva ou a buscar a retaliação. Mas lembremos que o verdadeiro guerreiro não é aquele que ganha batalhas externas, mas aquele que vence os conflitos internos. O homem paciente é como um farol em meio à tempestade, guiando outros com sua luz e exemplo. Ele é capaz de oferecer compreensão e compaixão, mesmo quando é desafiado. É nesse espaço de paciência e autocontrole que construímos relacionamentos mais saudáveis e duradouros, onde o amor e a compreensão prevalecem sobre o conflito. Portanto, ao encerrarmos nossa reflexão de hoje, que possamos nos comprometer a cultivar a paciência em nossas vidas. Que possamos olhar para as situações desafiadoras como oportunidades de crescimento e não como obstáculos. Que possamos permitir que o Espírito Santo nos guie em cada momento de dificuldade, nos ajudando a responder com amor e compreensão, ao invés de raiva e impaciência. Que esta mensagem ressoe em nossos corações e nos inspire a ser agentes de paz em nosso lar, trabalho e comunidade. Que possamos nos lembrar diariamente de que, ao controlar nosso espírito e exercitar a paciência, estamos verdadeiramente conquistando o que é mais valioso: a harmonia em nossos relacionamentos e a paz em nosso interior. Vamos juntos buscar ser homens e mulheres que, em vez de guerrear, escolhemos ser instrumentos de paz e amor. Que Deus nos conceda a sabedoria e a força necessárias para viver de acordo com sua vontade, sempre buscando o autocontrole e a paciência em todas as áreas de nossas vidas. Amém.